da Serra de São Francisco Xavier, uma plantação de pinos chama a atenção. A espécie é usada para a produção de papel e celulose. Nesta propriedade de 45 hectares, é de perder de vista o número de pés que contrasta com a Mata Atlântica. Edson é do Conselho Gestor da APA da Mantiqueira, que cuida de questões relacionadas à preservação deste bioma. A discussão sobre a retirada da plantação da espécie teve início na década de 70. Na época, quando o proprietário tentou fazer essa retirada total dos pinos, houve um assoreamento do rio. Isso veio a faltar água em São Francisco, ficou muito complicado. Nós, do Conselho Gestor, defendemos que se o pinus é invasor, alguma coisa, ele tem que ser retirado. Mas ele não pode destruir a natureza para ser retirado. A gente acredita que, às vezes, o custo dessa retirada ele é muito maior do que o valor da madeira que vai ser utilizado nesse pinus. Então, ele não dá lucro à retirada. A retirada vai ser mais cara do que propriamente o que está acontecendo. O pinus é uma espécie exótica e ela é invasora, ela tem muita capacidade de se reproduzir. E num ambiente natural como o nosso é importante que ela seja retirada, erradicada ou retirada. Por ser uma área de preservação ambiental, o distrito tem de seguir uma série de regras. Deve transformar esse solo em sustentável. Diferente de um parque estadual de domínio público, precisa da ajuda de cada proprietário de terras para deixar em pé uma floresta. A APA São Francisco Xavier determina que acima de 1.400 metros está a zona de proteção máxima, uma área destinada à proteção da fauna e dos recursos hídricos. Entre 1.100 e 1.400 metros está a zona de conservação de biodiversidade. A zona de conservação de recursos hídricos são algumas áreas delimitadas. Abaixo de 1.100 metros está a zona de ocupação diversificada, que permite um uso sustentável diversificado. Mais próximo à área urbana, a zona de ocupação dirigida. No Rio da Couve, que é uma dessas zonas de conservação de recursos hídricos, é onde tem a captação de água para o abastecimento do distrito de São Francisco Xavier. Então, ela tem uma importância, né, o Rio da Couve, muito grande nesse sentido, porque toda a comunidade de São Francisco depende dela para o abastecimento urbano. Com a ocupação desordenada, os desafios são muitos para colocar em prática o que diz o plano de manejo da APA da Mantiqueira. Um estudo feito pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, em 2011, sobre um diagnóstico fundiário de São Francisco Xavier, mostrou que os moradores já estão sentindo na pele. Eu quero ter qualidade de vida, né? A gente veio aqui para viver bem e poder colaborar com o meio ambiente, desenvolver atividades aí e aproveitar muita qualidade de vida, muito especial. A gente tem até medo de contar isso porque todo mundo fica com vontade de vir para cá. Muita gente tem deixado a grande cidade em busca do conforto da vida no campo. Em 32 mil hectares, 29% da área total de São José dos Campos, se esperava encontrar 500 imóveis. O cadastro revelou a existência de 1.100 propriedades e hoje se estima que cheguem a 1.400. Quase 100% desse território está inserido em áreas de proteção ambiental municipal, estadual e federal. Nem por isso protegido. Durante a gravação feita com Renato Lorza, da APA da Mantiqueira, fomos interrompidos pela passagem de um caminhão com material de construção. Então, Vamos fazer de novo, né? Só esperar o caminhão passar ali. Quem vive em São Francisco Xavier tem tido o sossego interrompido pelo barulho dos motores, que contrasta com o sossego desse pequeno distrito. É a ocupação rural. O fato de nós termos o preço da terra muito alto é muito sedutor para quem quer, né, precisa de dinheiro e quer ter algum retorno econômico. O valor da terra transforma essa vontade de vender em algo muito sedutor. O medo de moradores como Edson e seu Antônio é de que São Francisco Xavier cresça tanto a ponto de perder a identidade.
E o nosso medo é que São Francisco se transforme num lugar com características muito detonadas, como hoje a gente vê Campos, Santo Antônio, que recebeu muito mais gente do que cabe. O desrespeito às regras da APA ainda não tem sido multado com o devido merecimento. Quem é pego desrespeitando pode sofrer embargo da obra. A fiscalização é feita pela Polícia Ambiental. Para o gestor da APA, o processo é longo e exige de todos uma ampla discussão. Nós queremos apoiar as vocações que São Francisco Xavier tem. Ela é um lugar totalmente adequado para turismo sustentável, para produção de produtos orgânicos sem agrotóxicos, produção de alimentos diversificados, como já tem cogumelo, truta, né, o shiitake e várias outras. Então nós, junto também com a prefeitura e outros órgãos estaduais, vamos incentivar cada vez mais os proprietários e os moradores mais antigos a voltar a ter as atividades agrícolas como algo interessante. Resta saber se o tempo da natureza é o mesmo dos humanos. Um estudo da WWF, uma ONG mundial pela preservação do meio ambiente, mostrou que mais que dobrou a utilização de recursos naturais nos últimos 45 anos. Época em que começou a história do Seu Antônio, o personagem que a gente viu no início dessa reportagem. Mas o Seu Antônio é só uma pecinha dentro desse grande desafio. Porque esse mesmo estudo da WWF mostrou que o ser humano está utilizando mais rapidamente os recursos que a capacidade que a Terra tem de regenerá-los. A coisa mais importante do mundo para mim é uma só, é a água. Porque sem água ninguém vive. A água para mim é mais importante que o diamante. Porque você pode ter dinheiro, ter tudo, mas se você não tiver água, você não vive. A água é para tudo, é para beber, para construir, é para criação, é para as plantas. A árvore não vive sem água, a planta não vive sem água, ninguém vive sem água. A grande biodiversidade do Brasil é sinônimo de boa qualidade de vida. O que pouco se fala é que a perda de serviços ambientais nos dados de graça por essa grande floresta resulta em problemas de saúde, por exemplo. Menos árvores, redução de espécies e de biomas é igual ao aumento de doenças como a malária e a redução da renda per capita. Com a perda de plantas e animais que atuam como hospedeiros, há maior contaminação da população. Diretamente, isso aumenta os gastos com saúde. Geralmente, a situação acontece em países com clima tropical, como é o caso do Brasil. O estudo foi feito pela Public Live Science Biology, um jornal de internet criado para tornar públicas informações científicas. A natureza, a natureza, a natureza, a natureza.